Salve terceiro ano, beleza galera? E aí, vamos lá, né? Seguir mais um módulo adiante. Agora a gente vai entrar na frente 2 da apostila, beleza? Na frente 2 a gente vai tratar de álgebra, então a gente vai deixar um pouquinho de lado a análise combinatória, né? E a probabilidade. E a gente vai começar falando aqui das progressões aritméticas, da PA. Mas antes de entrar em PA especificamente, queria falar um pouquinho de sequência, né? O que é uma sequência? Então, uma sequência é uma organização numérica de qualquer tipo. Então, a sequência dos números naturais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 até infinito. Sequência dos números pares. A sequência dos polinômios. A sequência dos números no triângulo de Pascal. Então, qualquer organização numérica é uma sequência, beleza? Essas sequências, certo? Elas podem ser monotônicas. O que é a sequência monotônica? Quando ela tem só um sinal, tipo é todo mundo positivo ou é todo mundo negativo, beleza? Então ela pode ser crescente, certo? Se o próximo número for sempre maior que o anterior, então 1, 3, 7, 25, certo? Ela pode ser estritamente crescente, né? Se ela só aumentar, ou ela pode ser apenas crescente, beleza? O que vai ser crescente? Se o próximo número for maior ou igual ao anterior. Então, por exemplo, 2, 2 de novo, 5, 5 de novo, 7. Então ela não é só crescente, ela fica constante e cresce. Então, estritamente crescente é quando apenas aumenta. Crescente é quando em algum momento ela pode ficar constante, certo? Estritamente decrescente é quando ela só diminui. Então você vai ter 15, 12, 2, beleza? E decrescente é quando tem alguma parte que pode ser constante. 15, 15 de novo, 15 de novo. Depois 10, depois 5, 5 novamente. Então está sempre diminuindo, mas em alguns momentos fica constante. Constante é quando não muda. Então 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3 são sequências que são constantes, beleza? E tem também as sequências que são alternantes. Alternante é quando o sinal altera. Então um é positivo, outro é negativo, um é positivo, outro é negativo, beleza? Então qualquer organização numérica é uma sequência. Quando a gente vai trabalhar sequência dentro desse nosso conteúdo, o exercício ele vai ter que dar para você uma lei de formação. Por exemplo, aqui, ó, a n mais 1, a, a n mais 1 vezes 3. Então, por exemplo, isso é uma sequência. Então, se o primeiro número for 5, o próximo vai ser 5 mais 1, que é 6, vezes 3, que é 18. Beleza? Aí o próximo, aqui, ó, 18 mais 1, que é 19. 19 vezes 3, assim por diante. Então, sempre que ele te der uma sequência qualquer, ele tem que te dizer quais são as regras da organização e dos cálculos para essa sequência, certo? E numa sequência, não necessariamente a distância de um número para o outro vai ser sempre igual. Então aqui, por exemplo, 19 vezes 3, que seria o próximo número, certo? Vai dar 97. 97 não, 57, perdão. Então vai dar 57. Eu vou escrever ele aqui, para a gente conseguir comparar. Então aqui eu tenho 57. Ó, a distância do 5 para o 18 é 13. Agora, do 18 para o 57 é bem mais do que 13. Então a gente vai ter o seguinte, ó. Aqui vai dar 9 e aqui vai dar 3. Então a sequência aqui, a distância vai ser 39. Essa distância de um número para o outro a gente vai chamar de razão, beleza? Quando a distância é diferente, a gente está falando de sequência. Agora, quando a distância for igual, certo? Quando a gente tiver sempre a mesma razão, tá? Quando a gente tiver sempre a mesma razão, então a gente está falando de uma progressão, beleza? Então a gente está falando de uma progressão. Só que a progressão ela é classificada em duas partes. Nós temos dois tipos de progressão. Nós temos a progressão que é aritmética, beleza? E nós temos a progressão que é geométrica. Qual é a diferença? Na progressão aritmética, que a gente vai chamar de PA, a razão a gente vai chamar de R, beleza? E a razão é sempre em forma de soma, beleza? Então a razão é sempre somando, beleza? Na PG, que é uma sequência, a gente vai chamar a razão de Q. E essa razão da PG
é sempre multiplicando, beleza? Multiplicando. Então, a PA e a PG são sequências, só que elas são sequências específicas. Quando eu perceber que de um número para o outro sempre está somando a mesma quantidade, a gente está falando da razão com soma, então é PA. Se eu perceber que a distância de um número para o outro é sempre multiplicando, então essa distância vai ser sempre em forma de multiplicação, se ela estiver sempre multiplicando, então a gente está trabalhando com a razão da PG, que é o Q, beleza? É uma progressão geométrica. Então, progressões aritméticas aumentam com soma, progressões geométricas aumentam com multiplicação. E a soma é sempre a mesma, a multiplicação é sempre a mesma. Por isso que é uma progressão, tem sempre a mesma distância de um número para o outro, ou os números são encontrados sempre da mesma forma, beleza? Nessa aula, a gente vai falar somente da PA, que é onde nós temos as razões em forma de soma. As razões vão estar sempre somando, beleza? Então é o seguinte, por exemplo, se eu tiver essa sequência 2, 7, 12 e assim por diante. Ó, do 2 para o 7 a gente somou 5, do 7 para o 12 a gente somou 5. Então eu sei que a razão é 5. E eu sei que a razão está em forma de soma. Então a gente está falando de PA. Como é que eu encontro essa razão? Você pega o número que está depois menos o número que está antes. O número que está depois menos o número que está antes. De qualquer forma, você vai achar a razão. Então o exercício traz essa fórmula para a gente. É o número que está depois menos o que está antes, beleza? E a PA tem um termo geral. Qual que é o termo geral da PA? Aqui, ó. A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão, se a gente partir do A1. Se a gente partir de qualquer outro número, é esse outro número, n menos esse outro número, vezes a razão, beleza? Nós vamos ver aqui nos exercícios aplicações disso. Então vamos embora. Primeiro exercício diz o seguinte: considere a função de um número natural por outro, e não pode, o primeiro número x não pode ser zero, e a gente tem a função f de x igual x menos 1 elevado a x. Então ele pede aqui no primeiro, calcule f de 1, f de 2, f de 3, f de 4 e f de 5. f de 1, nós vamos lá no lugar do x e vamos colocar 1. Onde tem x, a gente vai colocar 1. Então vai dar 0, 0 elevado a 1 é 0. f de 2, onde tem x, a gente vai colocar 2. Então 2 menos 1 é 1, 1 ao quadrado é 1. f de 3, onde tem x, a gente vai colocar 3. Então 3 menos 1 é 2, 2 ao cubo é 8. Beleza? f de 4, onde tem x, a gente vai colocar o 4. Então 4 menos 1 elevado a 4. Aqui vai dar 3, 3 elevado a 4 é 81. E o f de 5, onde tem o x, a gente vai colocar 5. 5 menos 1 elevado a 5. Então vai ficar 4 elevado a 5. Beleza? 4 ao cubo é 64. 64 vezes 4 é 256. 256 vezes 4. Deixa eu calcular aqui. A gente vai ter 24, sobe 2. 20 mais 2 é 22. 8 mais 2 é 10. A gente vai ter 1024. Belezinha, fechou. Então, isso aqui é uma sequência formada pelo 0, 1, 8, 81 e 1024, beleza? É uma sequência finita, ela tem fim. Acaba aqui no 1024. Beleza. Escreva o conjunto dos pares ordenados. Esse aqui é o item A. Aí no item B ele quer o conjunto dos pares ordenados. Então vou colocar aqui, ó. Quando eu usei o x1, o resultado foi 0. Quando eu usei o x2, o resultado foi 1. Quando eu usei o x3, o resultado foi 8. Quando eu usei o x4, o resultado foi 81. E quando eu usei o x5, o resultado foi 1024. Esses são os pares ordenados. Até aí a gente está falando de função. Escreva a sequência AN, no qual a n é igual a Fn, e classifique quanto à sua monotonicidade. Então aqui, ó, isso aqui é o item C. No item C a gente vai escrever a sequência, que é isso que a gente já acabei fazendo aqui antes. Monotonicidade, certo? Não diz que é uma PA, até porque ó, do 0 para o 1 a distância é 1, do 1 para o 8 a distância é 7, do 8 para o 81 a distância é uma porrada de número, do 81 para o 24 é mais ainda. Então não é uma progressão, porque a razão não é sempre a mesma. Então eu só vou poder classificar quanto à sua monotonicidade. Então essa sequência ela é estritamente
crescente. Como é que eu sei que ela é estritamente crescente? Porque em nenhum momento os números se repetem, então ela não fica constante e está sempre aumentando. Beleza? Fechou. Então, para eu formar uma sequência, basta ele me dar uma fórmula, que nem ele deu aqui para a gente no exercício. Com essa fórmula eu monto qualquer sequência substituindo os valores. Beleza? Fechou. Vamos lá no próximo, no item 2. No item 2 temos o seguinte. A figura F1 é representada por 4 pontos. Beleza? Formando um quadrado. Para obter a figura 2, marcamos 6 pontos ao redor da figura 1, formando 4 quadrados. Na figura 3 foi obtida marcando mais 8 pontos na figura 2, formando 9 quadrados, e assim sucessivamente. Continuando esse processo e considerando-se os quadrados formados por apenas 4 pontos, pode-se afirmar que a figura 16 vai ser quanto? Então, vamos lá, pensa comigo. 4 pontos, com 4 pontos eu formo um quadrado, beleza? Aqui, na figura 2, com os 6 pontos a mais, com os 10 pontos, a gente forma 4 quadrados. Na figura 3, certo? Com 8 pontos a mais, a gente forma 9 quadrados. Então eu estou montando uma sequência que é a sequência da quantidade de quadrados. Por que eu estou montando a sequência da quantidade de quadrados? Lembrando que essa é a figura 1, essa é a figura 2, essa é a figura 3 e assim por diante. Porque ele quer que a gente diga, né? A gente vai chamar A1, A2, A3, porque na sequência a gente chama de A, certo? Ele quer saber quantos quadrados vão ter lá na figura 16. Ou seja, ele quer saber o A16. E eu montei a sequência da quantidade de quadrados, porque é a quantidade de quadrados que ele está perguntando lá no enunciado. Beleza? Então, primeiro vamos verificar se isso aqui é uma sequência qualquer, ou se é uma PA ou uma PG. Então, eu já percebi que é uma sequência qualquer. Por que é uma sequência qualquer? Porque a distância do 1 para o 4 é 3, do 4 para o 9 é 5, então não tem a mesma distância. Então é uma sequência qualquer. O que mais eu percebi? Eu percebi o seguinte, que a figura 1 deu 1. Então foi a mesma coisa que 1 ao quadrado. A figura 2 deu 4, então era a mesma coisa que 2 ao quadrado. E que a figura 3 deu 9, que é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Então, se eu pegar o número da figura e elevar ao quadrado, eu descubro quantos quadrados eu consigo formar. Então, o que vai ser a figura 16? Vai ser o A16, ou seja, vai ser 16 elevado ao quadrado, que é 256. Ou seja, lá na figura 16, a gente consegue formar 256 quadrados, beleza? Então a gente tem aqui também uma sequência numérica apenas, não é uma PA, fechou? Seguindo, item 3. Lá no item 3, ele fala que a sequência AP é definida por essa regra, AP mais 1 é igual a P mais R, com P é um número natural diferente de zero. Escreva uma fórmula do termo AN da sequência em função de A1, N e R. Cara, o que ele quer aqui da gente nesse exercício 3 é que a gente diga qual que é o termo geral da PA. Vamos ver? Então é o seguinte, vamos imaginar que o P... vamos imaginar que o P vale... Vamos imaginar que o P vale 1. Certo? Vamos imaginar que o P vale 1. Então eu vou ter P mais 1, vai ficar 1 mais 1. Certo? Aqui vai ser o A1 mais R. Então eu tenho 2 igual a 1 mais R. Beleza. Vamos imaginar que o P vale 2. Beleza? Se o P for 2, aqui eu vou ter 2 mais 1, que era P mais 1, e o P vale 2, e aqui é o R. Então eu tenho A3 igual a 2 mais R. Então percebe, se eu estou falando do P1, aqui vai ser sempre 1 a mais, beleza? Aqui vai ser sempre 1 a mais. Então, se eu disser que o P vale N, então eu vou descobrir o AN, que é o que ele quer, o AN, certo? O que vai ser o AN? Vai ser o AN mais 1. Isso é igual a N mais R. É isso que a gente vai ter. Aí o exercício pede em função do A1, N e R. Então, se ele está pedindo em função do A1, do N e do R,
Então eu vou pensar no seguinte, ó, se é em função do A1, do N e do R, então eu vou pensar assim, ó, o AN vai ser igual ao A1, certo? Aqui vai ser N menos 1 vezes a razão. Essa é a regra. Esse é o termo geral da PA. Mas como é que eu sei que isso está certo? Porque, ó, se eu tenho A2, aqui é o A1, e aqui vai ser 2 menos 1. Ó. 2 menos 1 é 1. Se eu tenho A3, aqui vai ser 2, e aqui vai ser 3 menos 2. 3 menos 2 é 1. Certo? Então, esse carinha aqui ó, é sempre 1 a menos. Então, se eu tenho a n, aqui é 1, aqui é n menos 1. Então, esta é a fórmula que ele pediu. Nada mais é do que o termo geral da PA, que é o que a gente vai usar para calcular qualquer termo de qualquer PA, beleza? No exercício 4, uma empresa em processo de restauração propôs a seus funcionários uma indenização financeira para os que pedissem demissão, que variava em função do número de anos trabalhados. A tabela abaixo era utilizada para calcular o valor I da indenização em função do tempo trabalhado T. Então, 1 ano, R$ 450, 2 anos, R$ 950, 3 anos, R$ 1.450, 4 anos, R$ 1.950. Beleza. O que a gente tem? O 450 é o primeiro termo dessa sequência. O 950 é o segundo termo da sequência. O 1450 é o terceiro termo da sequência. E o 1950 é o quarto termo da sequência. E assim por diante. O que a gente percebe? Ó, de um para o outro, se eu fizer 950 menos 450, vai dar 500. Então eu descobri que de um para o outro a diferença é 500. Ó. 950 mais 500, 1450. Mais 500, 1950. Então a razão é sempre a mesma e está somando. Se a razão é sempre a mesma e está somando, então a gente tem uma PA. Beleza, eu já sei que é uma PA. Aí ele pede, de acordo com a tabela acima, podemos afirmar que um funcionário com 15 anos de trabalho nessa empresa vai receber uma indenização em reais igual a quanto? Então o que ele quer é o A15. O que é o A15? É o A1 mais N menos 1 vezes a razão. Ou simplesmente você vai pensar assim, ó, se eu quero chegar no 15 e se eu estou saindo do 1, a razão vai ter que andar 14 vezes. Porque do 1 para chegar no 15 faltam 14 espaços. Então é 14 vezes a razão. Beleza? Então vai ser o A1, que é 450, mais 14 vezes a razão, que é 500. E é isso que a gente vai fazer. Então vai ser 450 mais 5 vezes 4 é 20, sobe 2, aqui vai dar 70, acrescenta 2 zeros. Então vou ter 700 mais 7.000, perdão, mais 450. Então eu vou ter, para 15 anos de trabalho, uma indenização de R$ 7.450, que é a alternativa C. Beleza? Fechou, usamos o termo geral da PA. Belezinha. E o próximo exercício. Em uma caixa havia somente moedas de 50 centavos. Foram feitas sucessivas retiradas, sendo 5 moedas na primeira vez. Beleza? 5 moedas na primeira vez, 10 moedas na segunda vez, 15 moedas na terceira vez e assim sucessivamente, até não restar mais nenhuma moeda. O que ocorreu na 14ª vez. Então deixa eu anotar que assim foi até a 14ª vez, que é o A14. Beleza? 14ª vez é o A14. O valor retirado da caixa na última vez foi igual a quanto? Então vamos embora. Ó. Qual é a razão? É 10 menos 5, que é 5, ou 15 menos 10, que é 5. A razão é 10. Quem é o A1? O A1 é 5. Então eu posso achar o A14. Ó. O A14 vai ser igual ao A1. Aí do 1 para chegar no 14, falta 13. Então é 13 vezes a razão. Então o A14 vai ser o A1, que é 5, mais 13 vezes a razão, que é 5, beleza? Então, ó, 13 vezes 5 é 65, mais 5 que dá 70. Só que, ó, são 70 moedas de 50 centavos. Então é 70 vezes 50 centavos. 50 centavos é a mesma coisa que meio. E metade de 70 é 35. Então,
R$ 35 lá na 14ª vez. Fechou? O último exercício diz o seguinte: na PA, A1, A2, A3, A4, A5, já está dizendo que é uma PA, sabe-se que o A2 mais o A5 é igual a 9 e que 3 vezes o A5 menos o A3 é igual a 16. Isso ele está dando para a gente de informação. O que a gente aprendeu até agora? Só o termo geral. Então é só o termo geral que eu vou utilizar, beleza? Ele quer que a gente diga aí quanto que é A5 dividido por A2. Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou deixar o A2 e o A5 ele é o A2 mais 3 vezes a razão, concorda? Porque do 2 para chegar no 5 falta 3. Isso aqui dá 9. Deixa eu anotar isso aqui por enquanto. Então eu tenho 2A2 mais 3R igual a 9. Vamos aqui do lado. Ó. O A5, ó, agora eu tenho aqui o A5, eu vou trazer para o A2, tá? O A5 é o A2 mais 3 vezes a razão. O A3 é o A2 mais uma vez a razão. Então isso aqui vai dar 16. Ó. Isso aqui ó, é o A5 e isso aqui é o A3, beleza? Vamos fazer a distributiva. 3 vezes o A2, 9R, beleza? Aqui ó, vai ter jogo de sinal. Menos vezes mais é menos A2. Menos vezes mais é menos R. E aqui vai dar 16. Então 3A2 menos A2 vai dar 2A2. 9R menos R é 8R. Isso aqui é igual a 16. Beleza. Eu vou fazer o seguinte agora. Ó. Eu consigo montar um em cima do outro aqui. Ó. Se liga só. Deixa eu mudar de cor. Eu vou colocar assim. Ó. Eu vou ter o 2A2 mais o 3R igual a 9. E aqui eu tenho 2A2 mais 8R igual a 16. Montei um sistema. Vou multiplicar o de baixo por menos 1 para eu conseguir resolver. Então eu tenho 2A2 mais 8R igual a 16, certo? E aqui eu vou ter, multiplicando por menos 1, menos 2A2, menos 3R, menos 9. Beleza. Cancelei o A2, sobrou 5R, 16 menos 9, que vai dar 7, certo? Então R é 7 quintos. Beleza. Agora eu vou descobrir o A2. Vou usar essa regra aqui. Ó. Então 2A2 mais 8 vezes o R, que é 7 quintos, igual a 16. Beleza? Vou tirar o MMC, que é 5, certo? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, vai dar 10A2. Divide de baixo, que é 1, multiplica pelo de cima. De cima era 8 vezes 7, que é 56. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, vai dar 80. Cancelei. Então a gente vai ter 10A2 igual. O 56 passa menos, certo? Então a gente vai ter aqui 24. Pera lá, 60, 24. E o 10 vai passar dividindo, certo? Então a gente vai ter 24 décimos, que eu posso simplificar 24 décimos, mas por enquanto eu vou deixar assim, beleza? Achei o A2. Agora eu vou pegar essa primeira regrinha aqui, ó, para eu achar o A5. Ó. Eu já sei que o A2 deu 24 décimos. O A5 está aqui e é igual a 9. Então eu vou deixar o A5 aqui e vou passar o 24 décimos para lá menos, beleza? Vou tirar o MMC, que é 10, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, a regra é sempre a mesma, beleza? 90 menos 24, que vai dar 66. Então 66 décimos. Fechou, beleza? Agora vamos para a resposta do problema. O problema pediu para você simplesmente o A5 dividido pelo A2. Então o A5 deu 66 décimos e o A2 deu 24 décimos. Vou cortar o 10 porque é igualzinho, sobrou 66 sobre 24. Dá para dividir por 2 que dá 33 sobre 12, beleza? 33 sobre 12, é isso que ele quer? Deixa eu só verificar se está certinho. Menos.
24. Aqui vai dar 70, 80, 90. Eu acho que tá certo, mas o enunciado deu errado. Deixa eu ver o que eu errei. Vamos procurar, calma aí. Então, eu achei o A2, que deu 24 décimos. O A2 está correto. E o A5, que dá 66 décimos. Tá correto? Ah, é que aqui dá para dividir por 3 ainda, né? Tô viajando. Dá para dividir por 3 ainda. Então vai dar 11 quartos. Agora sim. 11 quartos a gente tem. Ainda dava para simplificar. Fechou. Esse é o último exercício desse módulo. E é isto. Revisãozinha de PA bem básica. Essa parte a gente não perde muito tempo porque é bem tranquilo. Fechou? Valeu, galera. Abraço. Tchau, tchau.